com imensa satisfação e alegria que cumprimentamos os nossos amigos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta aula prévia que nós temos postado no início da semana para permitir aos irmãos que possam preparar melhor as aulas da Escola Bíblica Dominical. Mas pedimos aos irmãos que continuem a assistir a nossa aula ao vivo, todo sábado à noite, às 19 horas, transmitida diretamente da Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, aqui em São Paulo, para que os irmãos possam, com a interatividade que é própria da Escola Bíblica Dominical, terminarem, concluírem o seu estudo para apresentar a sua aula no domingo. Então, esta aula aqui que nós fazemos é apenas uma introdução, uma ajuda para o início da pesquisa que os irmãos farão durante toda a semana. Mas assista a aula ao sábado às 19 horas, concluindo toda esta pesquisa que os irmãos estão fazendo a partir de agora. Nós iremos hoje estudar a lição de número 1 do quarto trimestre de 2012. Trimestre que tem como título Os 12 Profetas Menores. As advertências e consolações para a santificação da Igreja de Cristo. Também convidamos os irmãos a assistirem à aula introdutória do trimestre, que nós já postamos. Então, esta aula que traz um panorama geral do trimestre. É verdade que a aula de hoje também é uma introdução aos temas que nós iremos estudar, mas a aula introdutória é mais ampla do que o que nós vamos estudar hoje aqui. O título da lição número 1 é A Atualidade dos Profetas Menores. Nós já vimos na aula introdutória que os profetas menores são assim chamados desde Agostinho, bispo de Hipona, que viveu no século IV depois de Cristo. Ele chamou os profetas menores não porque eles tivessem menos o Espírito Santo ou tivessem menor importância do que todos os outros profetas que foram levantados por Deus em Israel, mas porque os seus escritos são reduzidos, são menos extensos, a ponto de os judeus terem reunido todos eles num rolo só, num livro chamado Shenemazá, que quer dizer os 12 profetas, ou livro dos 12, como ele também foi chamado na tradução do Antigo Testamento para o grego, a chamada Septuaginta, onde esse livro, reunindo os escritos destes 12 profetas, foi chamado de Dodecaprofeton. Então, por eles são chamados de profetas menores, única e exclusivamente por causa dos reduzidos escritos de suas mensagens, que permitiram que os escribas reunissem todos eles num rolo só. Os profetas, aliás, segundo os estudiosos da Bíblia, são divididos em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo que nós temos chamados de profetas anteriores. Quem são os profetas anteriores? São os primeiros profetas. Aqueles profetas que não deixaram registradas as suas mensagens. Nós conhecemos os seus ministérios e as suas mensagens por força de outros escritores. É o que acontece com Samuel, com Elias, com Eliseu. Esses profetas nos são conhecidos por relatos, por escritos de outros escritores. Nós encontramos estes profetas nos chamados livros históricos. Os livros de Josué, de Juízes, de Ruth, de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Esses livros nos contam a respeito destes profetas, que nada deixaram escritos das suas próprias mensagens. Ou melhor, cujos escritos não vieram até nós. Existem alguns profetas que é mencionado que eles tenham escrito algo, mas esses escritos não chegaram até nós. Foram outros escritores, inclusive, que mencionaram estes escritos. Esses são chamados profetas anteriores. Já os profetas posteriores são aqueles profetas que registraram as suas próprias mensagens. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel
cujos escritos são volumosos, e por isso que eles foram chamados por Agostinho de profetas maiores, cujos escritos contêm eles próprios um rolo só. Existe o rolo do profeta Isaías, o rolo do profeta Ezequiel, o rolo do profeta Daniel e o rolo do profeta Jeremias. Já os outros 12 profetas chamados posteriores, eles têm escritos menos extensos, mais reduzidos, e como nós já dissemos, todos esses escritos desses 12 profetas, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Miqueias, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles foram reunidos todos num rolo apenas. Então esses profetas são chamados posteriores, porque eles, além de terem vindo depois dos anteriores, eles deixaram registradas as suas mensagens. E são desses profetas posteriores, que têm os maiores e os menores, são os 12 profetas cujos escritos foram reunidos num livro só, que será o alvo do nosso estudo neste trimestre. E o nosso comentarista, nesta primeira lição, procura mostrar que estes profetas, eles têm mensagens atuais. Aliás, durante todo o trimestre, nós iremos estudar esses livros sob alguns enfoques. Não será um estudo pormenorizado de cada livro, mas de temas que se encontram nestes livros e que são temas atuais, temas que falam de perto ao coração da igreja. Os profetas, eles foram levantados por Deus precisamente para que o povo de Deus tivesse uma mensagem da parte de Deus. Quando Deus chamou Abrão para formar o povo de Israel, Deus disse que em Abrão seriam benditas todas as nações da terra, que o Senhor abençoaria Abrão e a sua posteridade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele nos esclarece esta fala, esta promessa que Deus fez a Abrão. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 14, é dito assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. No versículo 16 é dito: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não dize às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua posteridade, que é Cristo. Então nós percebemos que a promessa de Deus feita para Abrão dizia que em Abrão seriam benditas todas as nações da terra. E esta bênção estava na posteridade de Abrão, na descendência de Abrão, ou seja, em Jesus. Então Deus formou o povo de Israel para que nele nascesse o Messias, para que nele nascesse Jesus Cristo, e Jesus Cristo abençoasse a toda a humanidade com a salvação, com a reconciliação com Deus. Então, para tanto, Deus chamou Abrão, mudou-lhe o nome para Abraão, depois veio o filho da promessa, que era Isaac, depois veio Jacó, que recebeu a bênção de Abraão e de Isaac, depois vieram os filhos de Jacó, e eles foram ao Egito, e lá o Senhor multiplicou o povo, e depois levantou Moisés para livrar o povo do Egito e liderar o povo até a terra prometida, onde entrou com Josué. O que nós percebemos aqui, então, que nós tivemos os patriarcas, são os pais da nação. Depois, com Moisés, Deus deu a lei ao povo, revelando-se ao povo através da lei. Tudo isto preparando para a vinda da posteridade, a vinda de Jesus, que traria salvação, não só para Israel, mas para toda a humanidade. Enquanto, neste período, entre a entrega da lei a Israel, quando Israel foi feito povo sacerdotal e reino santo, e
até a vinda do Messias, Deus continuou se revelando ao seu povo. Uma revelação progressiva que se ampliava a cada momento. Deus se revelou pela lei e depois levantou os profetas, que eram pessoas que Deus levantava para revelar mais de Deus para o povo e para preparar o povo para a chegada da posteridade, para a chegada do Messias, para a chegada do Salvador. Então os profetas foram levantados por Deus para trazer mais revelações de Deus ao povo e para não permitir que o povo ficasse despreparado para a vinda do Messias. É por isso que em Provérbios, no capítulo 29, versículo 18, nós encontramos a seguinte afirmação: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei esse é bem-aventurado. Ou seja, o profeta era levantado por Deus para trazer mais revelações de Deus, para que o povo conhecesse mais a Deus, mas também ele era levantado para que o povo não se corrompesse, para que o povo não caísse no pecado, para que o povo não viesse a ficar despreparado para a vinda do Messias. Era esta a função do profeta. Ele era levantado por Deus para corrigir os rumos do povo, impedir que o povo se corrompesse, ao mesmo tempo que trazia novas revelações ao povo, tudo com a finalidade de preparar o povo para a vinda da posteridade, para a vinda do Messias. Pois bem, é nesse sentido que em hebraico nós temos duas palavras para profeta. Quando nós vamos em 1 Crônicas 29 e 29, nós ali encontramos um versículo que para nós que está em português não tem tanta importância assim, mas é um versículo que traz as três palavras que o hebraico usa para a palavra profeta. Está assim escrito em 1 Crônicas 29 e 29. Os sucessos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade o vidente. Aqui nós temos, na nossa tradução, duas vezes a palavra vidente, para Samuel e para Gade, e uma vez a palavra profeta para Natã. A palavra profeta para Natã é a palavra hebraica nabi, ou navi, que quer dizer porta-voz, que aliás é o significado da palavra profeta em grego. Porta-voz é aquele que traz a mensagem de alguém, é aquele que porta, que traz a mensagem de uma pessoa. Nós vemos muito isso nas autoridades do nosso país, ou de todos os países. Normalmente as grandes autoridades têm um porta-voz. Todo dia, lá no salão da Casa Branca, em Washington, vem o porta-voz do presidente dos Estados Unidos, que é a maior autoridade do mundo, e traz uma mensagem do presidente. Nós nem sabemos muitas vezes quem é o porta-voz. E quando ele fala algo, alguém já diz na imprensa: o presidente Obama disse isso. Mas quem disse foi o porta-voz. O presidente Obama não estava lá. Mas aquele porta-voz, ele simplesmente transmite a mensagem. Ele está ali representando o presidente americano. Ele não tem vontade própria, ele não tem voz própria. Ele somente transmite aquilo que ele recebeu da autoridade. Assim é o profeta. O profeta, ele simplesmente transmite a mensagem de Deus. Muitas vezes na Bíblia nós vamos ver o próprio profeta não aceitando aquela mensagem que Deus quer que ele fale. O caso clássico é o de Jonas. Jonas não queria ir a Nínive anunciar o juízo de Deus. Mas Deus o mandou que ele fosse. E após uma resistência,
Jonas acabou indo. É verdade que teve que passar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe para poder ir lá. E quando chegou lá, deu uma mensagem que ele não queria dar e que ele depois até reclamou com Deus, depois de ter dado a mensagem. Mas ele era um simples porta-voz. É isso que quer dizer a palavra Nabi, ou Navi, que se encontra aqui em 1 Crônicas 29, se referindo a Natã. Agora, o vidente, as duas palavras que estão aqui para vidente, Samuel e Gad, como vidente, é a palavra roé e a palavra rosé. Ambas são variantes, duas variantes que querem dizer vidente. Vidente é aquele que vê. Vidente é aquele que vê. Por quê? Porque o profeta, ele via coisas que ninguém via. Porque eram coisas que Deus revelava a ele. São as revelações progressivas de Deus. O ser humano, irmãos, ele não é capaz de entender a Deus. O profeta Isaías disse que como os céus estão mais altos do que a terra, assim os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos e caminhos. O homem não tem condição de ascender até onde Deus está e entender os pensamentos e os desígnios de Deus. Mas Deus tem prazer em revelar ao homem o que ele pretende, o que ele quer, e por isso ele fazia com que os profetas vissem aquilo que estava oculto. É nesse sentido que os profetas eram chamados de videntes. Quando nós vamos lá em Naum, capítulo 1, versículo 1, por exemplo, nós vemos ali que está escrito: peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. Deus revelou a Naum a destruição de Nínive, o juízo que ele lançaria sobre Nínive, o que aconteceu 20 anos depois, mais ou menos, do que a mensagem que Naum proferiu. Então ele via aquilo que os homens não podiam ver, mas que foi revelado por Deus. Então o profeta, ele era levantado por Deus para preparar o povo para a vinda do Messias, e esta preparação é uma preparação que se tem para a chegada do Messias, uma preparação revelando dados mais claros a respeito deste Messias e da vontade de Deus para com o povo de Israel, e também mensagens de correção, de exortação, para que o povo pudesse estar em condições de receber o Messias. Então eles precisavam conhecer mais o Messias, e aí vem a revelação progressiva, e precisavam se manter cumpridores da lei em santidade para receber o Messias. Era esta a função do profeta no povo de Israel, e esta função dos profetas para o povo de Israel também serve para nós hoje, Igreja do Senhor. Mas alguém pode dizer: mas em Caramuru, o Messias já veio. Ele já veio e não há mais necessidade de profetas. Certamente. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, nós vemos o seguinte: o escritor aos Hebreus dizendo: havendo Deus antigamente falado aos pais, vamos ver corretamente, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Como nós dissemos, os profetas traziam uma revelação progressiva de Deus para o povo de Israel, de forma a fazê-lo preparado para a chegada de Jesus, para que não tivesse dúvida alguma de que Jesus era o cumprimento das profecias. Mas quando chega Jesus, que é o próprio Deus, que se faz carne, não há mais como se aumentar a revelação. O próprio Deus se revelou. E por isso, com a vinda de Jesus, o ofício profético, tal qual concebido por Deus
na formação de Israel, durante a história de Israel até a chegada do Messias, se encerrou. O próprio Jesus nos dá conta disto, quando nós lemos lá em Lucas 16 e 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então o que nós percebemos é que com João Batista, que foi o último profeta antes de Jesus, acabou o ofício profético. João completou a revelação de preparação para o Messias, e Jesus veio e se revelou aos homens. E não há ninguém maior do que Deus para revelar a Deus, do que o próprio Deus. Então, desta maneira, não há mais um ofício profético. Bom, se não há mais um ofício profético, que Jesus já veio, como falar em atualidade dos profetas menores? Eles não eram profetas do Antigo Testamento? Eles não foram levantados por Deus para que Israel não se corrompesse, para que Israel cumprisse a lei, para que Israel tivesse mais dados a respeito do Messias que havia de vir? Por que agora a mensagem deles serviria para a igreja, que é depois da vinda do Messias? Irmãos, os profetas são atuais porque a igreja também está esperando o Messias. Jesus já veio, morreu por nós, ressuscitou, subiu ao céu, mas ele disse que vai voltar. Ele disse, olha, eu voltarei, se eu for, eu voltarei e vos levarei para que onde eu estiver, vocês estejam também, vós estejais também. Então, a igreja também está esperando Jesus. E para esperar Jesus, ela precisa também estar livre do pecado, livre da corrupção, estar em santidade, estar preparada para receber o Messias. E como nós vamos nos preparar para receber o Messias? A Bíblia diz que nós nos preparamos para receber a Jesus através da santificação. E qual? Através da santificação, que é a separação do pecado. Um dos conselhos últimos da palavra de Deus está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quem é santo, seja santificado ainda. Parte final do versículo. O escritor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos nos santificar, nos manter separados do pecado, se nós quisermos estar preparados para a nova vinda do Messias. E um dos principais meios de santificação é indicado pelo próprio Jesus. Quando ele orou por nós, sabendo da nossa necessidade de santificação, Jesus assim se dirigiu ao Pai. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como é que nós nos mantemos em santificação? E se nós não estivermos em santificação, não poderemos ver o Senhor. Através da palavra de Deus. E os profetas menores escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, e suas mensagens estão na palavra de Deus. Então, os profetas menores, eles são atuais, porque da mesma maneira que as suas mensagens prepararam Israel para a primeira vinda do Messias, agora as suas mensagens nos preparam para a volta do Messias. Porque sem a santificação, nós não poderemos ver o Senhor. E como diz o poeta sacro em um hino da harpa cristã, face a face esperamos vê-lo, muito além do céu de luz. Face a face em plena glória, hemos de ver o nosso Jesus. Mas para eu ver Jesus
face a face, eu preciso estar em santificação. Para ver Jesus face a face, eu tenho que estar separado do pecado. Quem é santo, seja santificado ainda. E uma das principais maneiras de eu me santificar é através da palavra de Deus. É por isso que foi muito feliz o subtítulo escolhido para esse trimestre. Os 12 profetas menores. O subtítulo é Advertências e Consolações para a santificação da Igreja de Cristo. Durante todo este trimestre nós vamos ver que as mensagens dos profetas menores, elas que serviram para impedir a corrupção de Israel e preparar Israel para a vinda do Messias, também servem para nós, para que nós nos mantenhamos em santificação, para que nós não nos corrompamos e estejamos preparados para a segunda vinda do Messias. Devemos lembrar também que a palavra de Deus, ela é atemporal, ela é de Deus. Como diz o apóstolo Pedro, a palavra de Deus permanece para sempre. Portanto, a mensagem dos profetas não está presa ao tempo em que elas foram proferidas. Elas valem hoje tanto quanto valeram no tempo em que elas foram anunciadas ao povo de Israel, como nós já falamos na nossa introdução. Os 12 profetas menores estão na Bíblia Sagrada numa ordem, que é a ordem chamada da Bíblia Hebraica, a ordem colocada pelos judeus na confecção daquele rolo do livro dos 12, e é esta ordem que nós observamos. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, na Septuaginta, esta ordem foi um pouco modificada. Como diz o nosso comentarista, os 6 primeiros dos 12 livros estão na Septuaginta numa ordem diversa. Na versão do grego, nós temos Oséias, Amós, Miqueias, Joel, Obadias e Jonas. É diferente da nossa ordem. Na nossa ordem nós temos Oséias, mas ao invés de Amós nós temos Joel. Aí que nós temos Amós, depois nós temos Obadias, depois nós temos Miqueias, depois nós temos Jonas e aí por diante. Então, aliás, Jonas primeiro, depois Miqueias. Então, há uma diferença aqui que nós temos que observar. Então, na ordem que nós vamos estudar é a ordem da nossa Bíblia, que é a ordem colocada pelos judeus. É importante lembrar que a ordem que estão os livros não é uma ordem cronológica. Oséias é o primeiro livro, mas ele não é o profeta mais antigo. Embora Malaquias seja o último livro e seja o profeta mais recente, a verdade é que os profetas estão ali numa disposição que não obedece à ordem cronológica. Então isso é importante, porque nós vamos verificar no estudo, como nós vamos seguir o estudo do Antigo Testamento durante o trimestre, que às vezes nós estaremos falando de um período da história de Israel numa lição, e na lição seguinte nós voltamos para trás na história, porque o profeta é de antes daquele profeta, porque a ordem dos livros não segue a ordem dos fatos. Na página 5 da Revista do Mestre, os irmãos têm um quadro muito interessante, que deve ser bem observado nesta lição, onde se tem o tempo de cada profeta, a mensagem de cada profeta. E aí os irmãos terão uma visão da cronologia de cada profeta e da circunstância do ministério de cada profeta. Aqui, em rápida passagem, nós vamos falar de cada um dos profetas, do seu tempo e da sua mensagem. Apenas para os irmãos terem uma ideia do que estamos aguardando durante o trimestre. Lembrando que desses 12 profetas, 9 profetas são anteriores ao cativeiro da Babilônia. Uma realidade desses profetas menores é que eles foram levantados por Deus quando o reino de Israel já estava dividido. Os irmãos sabem que por causa da idolatria de Salomão,
Deus dividiu o reino de Israel em 2 reinos. Após a morte de Salomão, 2 tribos seguiram o filho de Salomão, Roboão, a tribo de Judá e de Benjamim, a qual depois se juntou a tribo de Levi, tendo em vista que o primeiro rei de Israel não permitiu que os levitas ali ficassem. Então, esse é o reino do sul, é o reino de Judá, com 2 tribos. O reino do norte, que se chamou Israel, o reino do norte, que tem as outras 10 tribos, cujo primeiro rei foi Jeroboão. Este reino do norte, das 10 tribos, ele foi destruído pelo rei da Assíria, Tiglat-Pileser, destruiu este reino um pouco mais de 100 anos antes do cativeiro da Babilônia. E este reino foi totalmente destruído. São as chamadas 10 tribos perdidas de Israel, porque as tribos foram levadas cativas para vários países e se perdeu este reino. Só ficou o reino de Judá, que era governado pela casa de Davi, com suas 2 tribos, que acabou também sendo levada cativa da Babilônia um pouco mais de 100 anos depois da destruição do reino do norte. Então os profetas, desses 12 profetas, 9 profetas profetizaram na época dos 2 reinos. O reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. 3 profetas, os 3 últimos colocados no cânon, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles profetizaram depois do cativeiro da Babilônia, quando só tinham os judeus, só tinha o reino do sul, o reino do norte não existia mais. Quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, então esses 3 profetas são posteriores ao cativeiro da Babilônia. Então quando nós falamos dos 9 profetas, nós sempre vamos dizer a que reino eles pertenciam e onde eles profetizaram. Mas os 3 últimos profetas, eles são posteriores ao cativeiro da Babilônia. Eu só tinha ali os judeus, o reino de Judá, que inclusive não era mais reino, porque estava sob domínio do Império Persa. O primeiro profeta colocado no cânon, quer dizer, na lista do Antigo Testamento, os profetas menores, é Oséias. O nome Oséias quer dizer Jeová é salvação. Ele é um profeta do reino do norte, do reino das 10 tribos, do reino de Israel. Aliás, ele testemunhou a destruição desse reino. Ele foi levantado nos dias de Jeroboão II, que foi o último grande rei do reino do norte. Houve outros reis posteriores, mas a partir de Jeroboão II, o reino do norte começou a degringolar, vamos dizer assim, e Oséias profetizou, e a mensagem do profeta era o amor sempre fiel de Deus. Deus chamava Israel ao arrependimento, falando que eles seriam destruídos, mas que Deus os amava. E Deus estava disposto a tudo para resgatar a Israel. Oséias, ele foi um profeta que se humilhou. Deus mandou que ele casasse com uma prostituta. E ele cumpriu esta ordem divina, colocando-se como um tipo de Jesus, que também deixou a sua glória e se humilhou na forma de homem, e ainda se humilhou mais, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O profeta Oséias traz a mensagem do amor, a necessidade que Israel tinha de um resgate, de um redentor. E é nessa figura do redentor, daquele que se humilha por amor ao povo, que nós vemos Jesus Cristo no livro de Oséias. O segundo profeta é o profeta Joel. O profeta Joel já é um profeta do reino do sul. Segundo os estudiosos, ele é o mais antigo dos profetas posteriores. Joel teria profetizado no início do reinado de Joás. Joás, que era o filho de Jorão, com Atalia. Atalia, que era filha de Acabe, que foi a única pessoa que reinou em Judá que não era da família de Davi. Era um momento de restauração espiritual. E Joel é levantado por Deus para convidar o povo a se arrepender dos seus pecados. A idolatria nos dias de Atalia tinha crescido muito por causa do culto a Baal, que ela instituiu ali,
diante da influência de Acabe de Jezabel no reino de Judá. E Joel foi levantado por Deus para chamar o povo ao arrependimento, para que o povo entendesse que Deus estava lançando juízo sobre ele, para que ele se convertesse. E houve uma promessa de Joel, que se o povo se convertesse, Deus derramaria o Espírito Santo sobre o seu povo. Aí nós temos a promessa do derramamento do Espírito Santo. O ensinador de justiça, aquele que faria o povo se converter, este também derramaria o Espírito Santo. Por isso que Joel é conhecido como profeta pentecostal, e tanto é que no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro invoca a profecia de Joel para explicar o derramamento do Espírito Santo que começou ali no dia de Pentecostes. O terceiro profeta é o profeta Amós. Amós, ele é do reino do sul, ele era do reino de Judá. Ele era um boiadeiro, um agricultor de uma aldeia perto de Jerusalém chamada Tecoa, mas que Deus mandou que fosse profetizar no reino do norte. Vejam bem, Oséias era do reino do norte, profetizou no reino do norte. Joel era do reino do sul, profetizou no reino do sul. Mas Amós, ele era nascido no reino do sul, mas foi mandado por Deus para profetizar no reino do norte. Ele é um pouco anterior a Oséias. Alguns estudiosos até entendem que, como ele foi expulso do reino do norte por causa da sua mensagem, Deus levantou Oséias para continuar falando com o povo do reino do norte. Amós, ele vai denunciar a injustiça e o pecado que existia no reino do norte. Ele vai até Betel, onde estava ali o culto do bezerro de ouro, e ali ele começa a profetizar contra a injustiça social. Amós fala que o povo precisaria se converter para que houvesse justiça, para que houvesse a justiça social. E este é o ponto que nós vamos estudar no livro de Amós. Amós, a palavra Amós quer dizer fardo, carga pesada. Assim como a palavra Joel, que eu não disse ali, queria dizer Jeová é Deus. E Amós dizia que não se podia jogar o fardo pesado sobre os mais humildes e os mais pobres, como se estava fazendo. E que Deus queria tirar este fardo do pecado. Isso nos faz lembrar de Jesus, que depois vem se apresentar como aquele que pode trocar o nosso fardo pesado pelo seu fardo leve. Também Amós, ao falar sobre a necessidade de termos alguém que tire o fardo do pecado da vida em sociedade, nos fala de Jesus. O quarto profeta é o profeta Obadias, que é o menor livro do Antigo Testamento, tem apenas um capítulo. Obadias quer dizer servo de Jeová. Obadias profetizou na época da invasão da Babilônia contra Judá, já perto do cativeiro. Ele era contemporâneo de Jeremias. Mas Obadias foi levantado por Deus para profetizar contra Edom. Edom, que eram os descendentes de Esaú, se aliou aos inimigos de Judá e ficou alegre e contente com a desgraça de Judá. E Deus não se agradou disso e levantou Obadias para profetizar a destruição de Edom. E ao profetizar a destruição de Edom, Deus nos dá a ideia do princípio da retribuição. É a lei da ceifa, a lei da semeadura, que será o objeto do nosso estudo a respeito deste livro. É bom lembrar também que Obadias, ao mesmo tempo que falou da destruição de Edom, prometeu a Israel um salvador, alguém que traria o reino de volta para Israel, falando, portanto, do Senhor Jesus. O quinto profeta é o profeta Jonas. Jonas, que é um profeta dos dias de Jeroboão II, também do reino do norte. Obadias era do reino do sul, profetizou para o reino do sul. Jonas era do reino do norte e profetizou para o reino do norte. Lá em 2 Reis, capítulo 15, nós observamos bem que Jonas já profetizava antes de escrever a sua mensagem. Nós dissemos que os profetas
posteriores, eles escreveram as suas próprias mensagens. Jonas, ele profetizou uma época sem escrever e só escreveu a mensagem que ele deu para a cidade de Nínive, que Deus o mandou levar para a cidade de Nínive. Mas antes ele já tinha profetizado, lá em 2 Reis, capítulo 16, aliás, capítulo 15, versículo 25, diz assim: também este, quer dizer, o rei Jeroboão II, restabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Mitai, o qual era de Gat-Hefer. Então Jonas, que é mais ou menos contemporâneo de Oséias, ele profetizou primeiro dizendo que Deus iria devolver as fronteiras do reino do norte. E isso aconteceu no reinado de Jeroboão II. Mas ele também profetizou para Nínive. Deus mandou que ele fosse a Nínive, que era a capital da Síria, que era a principal potência do mundo naquele tempo, para que ele levasse uma mensagem de juízo contra aquele povo. E ao ouvir aquela mensagem, o povo se arrependeu e Deus não destruiu Nínive. Jonas resistiu primeiro a levar esta mensagem aos gentios, mas acabou indo, né? Teve que passar pela barriga de um peixe, mas acabou indo. E no livro de Jonas nós temos a ideia do missionário. Também ele fala de Jesus, ele tipifica Jesus. Assim como ele saiu da sua terra e foi a uma terra onde imperava a maldade e o pecado para trazer a mensagem de juízo, e o povo se arrependeu e se salvou, também Jesus deixou a sua glória, veio a este mundo para um povo mau, um povo maldoso, anunciando o evangelho. E quem se arrepende também será salvo do juízo de Deus. Aliás, o nome Jonas, que em hebraico é Yoná, quer dizer pombo, dando a ideia exatamente de mensageiro, porque os irmãos sabem que os pombos são aves usadas como mensageiras. O sexto livro é o livro do profeta Miqueias. Miqueias, que significa quem é semelhante a Jeová. Miqueias é um profeta do reino do sul, que pregou para o reino do sul, reino de Judá. Miqueias é contemporâneo de Isaías. Profetizou um pouco depois ali da destruição do reino do norte. Miqueias foi levantado por Deus para mostrar a necessidade do povo de Judá obedecer a Deus. O reino do norte já tinha sido destruído. E Deus levanta Miqueias para conclamar o reino do sul a obedecer a Deus para não ter o mesmo fim de destruição, de cativeiro, que tinha tido o reino do norte. Miqueias diz que viria o Messias, que seria o pastor do povo, que levaria o povo a uma obediência completa. E numa das mais espetaculares profecias da Bíblia, Miqueias diz onde iria nascer este pastor de Israel, onde iria nascer este Salvador que levaria o povo à obediência. Seria em Belém de Judá. Tanto que foi essa profecia que os escribas disseram ao rei Herodes quando os magos vieram procurar o Messias que havia nascido em Jerusalém. E eles que disseram que eles deveriam ir a Belém de Judá. O sétimo profeta é o profeta Naum. Naum quer dizer consolação. Naum profetizou cerca de 100 anos depois de Jonas. Era um profeta do reino do sul, do reino de Judá. E ele profetiza a destruição de Nínive. Então, se em Jonas nós vemos a misericórdia de Deus, e é sob este prisma que nós iremos estudar o livro de Jonas, em Miqueias nós vamos falar da obediência, aqui em Naum nós vamos falar sobre o limite da tolerância divina. Nínive foi perdoada por Deus, mas voltou a pecar. E aí o juízo veio sem misericórdia. 20 anos depois de Naum profetizar, Nínive realmente foi completamente destruída. O profeta Abacuque é o oitavo profeta. Abacuque quer dizer abraço ardente, abraço amoroso ou lutador. Abacuque também era um profeta do reino do sul, do reino de Judá, que também profetizou na época da destruição de Jerusalém, da invasão da Babilônia,
E um livro interessante, porque Abacuque é um revoltado. Parece desses crentes aí da teologia da prosperidade. Era um revoltado. Ele ficou indignado com Deus. Por que um povo idólatra, como era o povo de Babilônia, podia vencer o povo de Deus? E Deus respondeu a esta indignação de Abacuque. E Abacuque acabou terminando o seu livro dizendo que confiava em Deus e esperava em Deus, ainda que tudo fosse contrário. É aqui que nós temos uma grande revelação no livro do profeta Abacuque. É de que o justo viverá da fé e que Deus aviva o seu povo. É por isso que Abacuque é conhecido como profeta do avivamento. É por isso que Abacuque ele é conhecido como profeta da justiça pela fé. Ele nos ensina que confiamos em Deus, porque o justo vive da fé e não das circunstâncias que estão à sua volta. No livro de Abacuque nós vamos estudar sobre a soberania divina. Deus não deve satisfação pelo que faz a ninguém, e nós, como seus servos, devemos confiar nele, porque ele é fiel. O nono livro é o livro do profeta Sofonias. Sofonias quer dizer Jeová esconde, ou Jeová protege, ou tesouro. Sofonias também profetizou nos dias de Jeremias, ali próximo ao cativeiro da Babilônia. E Sofonias traz uma mensagem do juízo das nações. Apesar de Israel estar sendo punida pelos seus pecados e ser levado cativo, Deus levanta Sofonias para lembrar que os gentios, aqueles que se rebelaram contra Deus, que recusam o senhorio de Deus, que desobedecem a Deus, sofrerão o juízo no tempo certo, no momento certo. E é sobre o juízo vindouro que nós estudaremos no livro de Sofonias. Com isso, nós encerramos os 9 profetas de antes do cativeiro. Os 3 últimos profetas, como nós dissemos, são profetas posteriores ao cativeiro. O primeiro deles é Ageu. A palavra Hagai quer dizer festividade, festivo. Ageu foi levantado por Deus para que o povo lembrasse do seu compromisso assumido no Monte Sinai de ser o povo de Deus aqui na terra. Quando os judeus voltaram do cativeiro, eles começaram a reconstruir o templo. Mas diante da oposição dos povos que estavam em volta, cada um foi cuidar da sua vida. Abandonaram a reconstrução do templo. Então Deus levanta Ageu para lembrar a eles que eles tinham um compromisso de cultuar a Deus e que tinham que reconstruir o templo. E que por isso Deus não os estava abençoando. Até porque seria nesse tempo que se manifestaria o desejado de todas as nações. Era neste templo que o Messias viria. É por isso que Ageu diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, em virtude, e realmente foi neste segundo templo que Jesus esteve durante o seu ministério. Ao mesmo tempo que Deus levantou Ageu, Deus levantou Zacarias. Zacarias foi levantado por Deus na mesma época para reforçar o compromisso do povo. E enquanto Ageu mandava o povo reconstruir o templo, Zacarias foi usado por Deus com novas mensagens a respeito do Messias. Zacarias fala do futuro de Israel, de como seria o reinado deste Messias, de como Israel dominaria as nações com o seu Messias, com o seu rei. É por isso que nós vamos estudar o livro de Ageu, sob o ponto de vista do compromisso que o povo de Deus tem com o Senhor, e o livro de Zacarias a respeito do reinado messiânico, de como será esse reinado de Jesus sobre Israel e sobre toda a terra. E o último profeta é o profeta Malaquias, né? Zacarias, que significa Jeová se lembrou. Então Deus estava se lembrando do seu compromisso com o povo e revelando o reinado futuro. Malaquias quer dizer anjo ou mensageiro de Jeová. E Malaquias nos traz a última mensagem do Antigo Testamento. Ele escreveu cerca de 100 anos depois de Neemias e de Esdras, ou seja, quase 200 anos depois de Ageu e Zacarias, e ele é levantado por Deus para denunciar a indiferença do povo. O povo estava indiferente às coisas de Deus. Sacrificava qualquer animal, não se importava em apresentar sacrifícios irreverentes a Deus. Os sacerdotes
destruíam suas próprias famílias, divorciavam a 3x2, abandonavam suas mulheres, ninguém entregava mais os dízimos na casa de Deus, e Deus então levanta Malaquias para denunciar a indiferença do povo e dizer que se o povo se mantivesse indiferente, Deus também ficaria indiferente com o povo. Mas ao mesmo tempo, Deus volta a insistir que estava de pé a sua promessa de levantar o sol da justiça. E ainda traria um profeta muito semelhante a Elias para anunciar este sol da justiça. Ele cumpriria a sua promessa de trazer a posteridade na qual todas as nações, a começar de Israel, seriam benditas. Mas como o povo não ouviu Malaquias, Deus ficou indiferente ao povo. E aí, durante 400 anos, Deus não levanta nenhum profeta. Mantém-se em silêncio. Até levantar João Batista, o último profeta, que preparou o caminho do Senhor. São, pois, estes os temas que nós iremos estudar nesse trimestre. Temas extremamente atuais, como os irmãos podem perceber. Porque nós também estamos aguardando o Messias. E precisamos estar conscientes de que Deus é fiel e nos ama. Precisamos estar confiantes que Deus derrama o Espírito Santo sobre nós para que nós tenhamos força necessária para esperar o Messias. Fala de que nós temos que estar em justiça nessa sociedade. Porque se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós não podemos entrar no reino dos céus. Fala a respeito da lei da ceifa, para nós entendermos que se nós não confiarmos em Deus e não praticarmos o bem, perderemos a oportunidade de sermos livres de Deus do juízo vindouro que virá depois que vem o Messias. Nos lembra da misericórdia de Deus com Jonas, para lembrarmos que precisamos crer e nos arrepender e nos converter para podermos ser livres do juízo. E se não o fizermos e voltarmos a pecar, seremos destruídos como foi Nínive, como nos ensinou o profeta Naum. Temos que ser obedientes, como nos ensina o profeta Miqueias. Temos que saber que Deus está no controle de tudo, é soberano, como nos ensinou o profeta Abacuque. Temos que nos lembrar que se nós não nos santificarmos, sofreremos o juízo junto com os incrédulos, como nos ensinou o profeta Sofonias. Temos que lembrar que temos compromisso de servir a Deus. Assumimos o compromisso no batismo nas águas, compromisso público de sermos fiéis até a morte, como nos lembra o profeta Ageu. Temos que nos lembrar que se formos fiéis e nos encontrarmos com o Messias, iremos reinar com ele durante 1000 anos, como nos ensina o profeta Zacarias. E por fim, o profeta Malaquias nos ensina que nós não podemos ser indiferentes às recomendações, às ordens e aos mandamentos do Senhor, a começar da nossa própria vida familiar, porque estudaremos o livro do profeta Malaquias dentro do aspecto da sacralidade da família. Os profetas menores são atualíssimos e que nós possamos, cada um de nós, aprender com essas mensagens, com essas advertências e essas consolações e nos mantermos santos até o dia do arrebatamento da igreja. Amém.